Seja muito bem-vindo ao episódio de número 32 do podcast do Gestor de Frotas. Para você que não conhece, esse projeto visa trazer aqui conteúdo de qualidade aqui na área de gestão de frotas, dicas essenciais que vão trazer a redução de custos e a eficiência operacional no seu dia a dia. Para quem não me conhece, meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Inflit e já peço esse espaço para pedir para você se inscrever, deixar sua curtida, seu comentário e compartilhar com qualquer pessoa que você acha que esse tema vai ser interessante. Hoje eu estou aqui com o Flávio, né, o nosso co-host, o co-anfitrião que está aqui no nosso dia a dia. Opa, é comigo. Então, estamos aqui já como embaixador da Inflit. Sou consultor, gestor de frotas já há 16 anos, trabalhando com sistemas de tecnologias embarcadas. E é sempre um prazer estar trabalhando com a Inflit, trazendo esse conteúdo tão importante, que faz parte da minha vida, faz parte da minha vivência profissional já há 16 anos. Eu vivo isso com muito prazer e, mais uma vez, com convidados tão bacanas. Obrigado. Show! E hoje também está com um convidado que já esteve aqui anteriormente, né? Recentemente, inclusive, o nosso último episódio foi com ele também, o nosso episódio de número 31 foi com ele. E a gente está aqui com o Danilo Oliveira, né, o presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB. Se apresente um pouquinho, Danilo. Obrigado, Marley. Sempre uma honra estar como anfitrião da sua envergadura nos podcasts. A gente que frequenta bastante podcast e realmente se sente aqui bem lisonjeado e com a mesa tão alta, principalmente com a participação do nosso amigo Flávio aí. Então é uma honra. Estamos aqui em nome da Comissão de Trânsito, em nome do Observatório Nacional de Segurança Viária e também do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, onde institucionalmente a gente trabalha trânsito, mobilidade urbana e a segurança viária e reeducação e educação do condutor. Ótimo. Então, prazer, Danilo, te receber aqui novamente, né? Sempre eu fico muito feliz de estar recebendo aqui você para falar bem sobre a sua área, né? E sobre essa importância no trânsito, né? Que é essa parte mais legislativa, né, de direito, então, e traz um pouco também de desconforto no bom sentido da gente aqui, do gestor de frotas que está ouvindo, que não tem muito esse conhecimento nessas áreas de conformidades, né. E aí hoje esse tema, né, que a gente vai trazer hoje, ele é muito importante, que a gente está num mês muito importante, a gente está lançando esse episódio aqui no dia 4 de maio, né, que é justamente sobre o Maio Amarelo. E então o nosso tema de hoje é o Maio Amarelo e o papel do gestor de frota na segurança do trânsito. E aí, Danilo, eu já passo a bola para você explicar um pouquinho o que é Maio Amarelo e qual a importância para a segurança do trânsito. O Maio Amarelo, Marley e ouvintes do podcast, é um mês emblemático que há 10 anos surgiu de uma ideia do Observatório Nacional de Segurança Viária para que a gente criasse um alerta e um compartilhamento de obrigações entre os usuários, os cidadãos e os gestores e também aquelas pessoas que estão dentro aí do poder público e podem emanar normas mais eficientes na parte de segurança viária. Então, como eu disse, há 10 anos o Observatório teve essa iniciativa, nos deu esse grande presente e legado que é o Maio Amarelo, e hoje é um movimento da sociedade, do poder público e do próprio observatório que concebeu ele. Então, materiais são disponibilizados durante o mês de maio, coordenado pelo SET, SENAT, CNT, Senatran, Ministério do Transporte e Infraestrutura, OAB, Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito e uma série de outras entidades que engajam-se mais fortemente nesse mês para levar essa reflexão para todos aqueles que vivem do trânsito e vivem no trânsito. E hoje nós temos todo maio nós temos um tema e uma frase, e o desse ano nós temos no trânsito o sentido é a vida. Nesses 10 anos de Maio Amarelo, que se completam no ano de 2023, vários temas e lemas foram gerados e todos eles a gente percebe que tem a vida como bem primordial, né? Então eu gosto muito de um dos temas e uso ele em praticamente todas as minhas entrevistas, que é perceba o risco, proteja a vida. Então você realmente, esse movimento de percepção, de pertencimento ao trânsito, e você está avaliando o seu comportamento, de que forma você pode ajudar ou não atrapalhar
para que vidas sejam perdidas no trânsito. Então, é um movimento internacional em que hoje o Observatório Nacional conseguiu colocar simultaneamente em 4 países. Esse ano, Portugal, a Ilha da Madeira, aderiu ao movimento. Nós ontem tivemos em Brasília a abertura oficial do Maio Amarelo no auditório do Ministério dos Transportes, com a fala de vários integrantes e gestores do Sistema Nacional de Trânsito, e saí de lá muito feliz, porque a gente percebe que o movimento realmente provoca essa reflexão a todos que estão ali, e a gente espera ter começado no maio e não terminar nunca esse movimento de reflexão sobre os sinistros de trânsito e a vida que deve ser preservada nele. É interessante falar também sobre isso e combina muito com o que a gente até tem trazido bastante, Flávio, ultimamente, que a gente fala sobre as tecnologias, né, que ajudam nessa parte de prevenir sinistros de trânsito, principalmente, aumento da segurança. Então a gente tem tecnologias como videotelemetria, né, a própria telemetria. A gente tem tecnologias também que até o Dilmar, quando veio aqui, ele falou sobre as tecnologias, né, que são, se eu não me engano, repressivas. Sim. Que a gente tem. Então a gente tem tecnologias como radar, né, então que estão ali na pista justamente para prevenir esses acontecimentos, né, de trânsito e sinistros e acidentes também. Então é muito legal a gente trazer esse tema de Maio Amarelo, né, nesse ramo que a gente está vindo, né, já há um tempo já, porque é o resultado de tudo aquilo que a gente já tem conversado, né, e que é interessante a gente trazer em pauta para fazer a conscientização, né, trazer a conscientização para os gestores de frotas que estão todos os dias, né, colocando os seus veículos na pista e para fazer entregas, para deslocar pessoas, né, e inúmeras outras coisas, fazer serviços. E a gente tem que lembrar que o principal modal de transporte do Brasil é o rodoviário. Logo, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Nós como provedores do conhecimento, né, a gente está aqui justamente no podcast para passar conhecimento, e os gestores de frotas com o objetivo de realmente trazer a maior segurança, não só para a sua operação, as suas responsabilidades como o motorista, né, a marca e o patrimônio em si, como das outras pessoas também que estão ali junto do trânsito, né, com os seus ativos. Hoje nós temos, Marley e Flávio e ouvintes do podcast, o trânsito como um ecossistema. E eu, nesse Maio Amarelo, tenho colocado nas entrevistas que a gente fala muito de um ser vivo, porque realmente o trânsito é algo vivo, que você precisa o tempo todo estar cuidando, monitorando. Em vida própria. Ele tem, em alguns quesitos, realmente vida própria, porque você vê que hoje em Salvador, onde nós estamos, a condição climática altera totalmente a logística do trânsito, Sim. Seja para segurança, porque você tem uma questão da chuva, em que você precisa dirigir com mais atenção, reduzir ainda mais a velocidade. Aí você passa para a infraestrutura viária, em que as vias que não estão bem planejadas e pavimentadas, elas começam a gerar alagamentos, e esses alagamentos trazem possibilidade de sinistro de trânsito, trazem uma péssima qualidade ao pedestre, que inclusive tem a infração de trânsito, que é transitar e você esguichar a água da via naquele que está transitando nas calçadas. Então você vê que ele é tão vivo que um simples movimento de chuva faz toda uma alteração em várias questões que estão aí, né? Então o trânsito precisa ser tratado com a parte de tecnologia também dessa forma multidisciplinar. A gestão de frota, ela traz já esse ambiente tecnológico, e eu lanço aqui um desafio para o Inflit e todos os outros sistemas que fazem acompanhamento e gestão de frota, para que a gente tenha hoje também a gestão de frota e esses aplicativos para coletar dados empíricos sobre sinistros, sobre velocidade nas vias, sobre condições das vias, para que com esses dados coletados pelos quilômetros rodados através dos frotistas que vocês monitoram e acompanham, a gente possa ajudar o poder público a tomar decisões. Aí você vê como ele é realmente muito amplo. Uma simples gestão de dados pode trazer alternativas muito viáveis. Segunda questão, quando eu falo da ampliação, a tecnologia está desde a educação.
Então, hoje nós precisamos ter plataformas como o EAD para a gente formar os educadores e também fazer com que esses educadores multipliquem o conhecimento com gestão e governança, exatamente acompanhando o processo de aprendizado daquele que está sendo educado para o trânsito. A mesma coisa eu posso utilizar para o gestor de frota, para ter um acompanhamento sistêmico daqueles condutores que estão conduzindo a frota e saber se ele realmente está atualizado com o conteúdo educativo. Depois eu venho para a questão veicular, que é o que hoje todo mundo foca bastante quando se fala de gestão de frota, de colocar telemetria, e com esses ambientes eu conseguir prevenir os sinistros de trânsito e também fazer uma otimização e trazer eficiência para a questão da frota, tanto em consumo de combustível, pedágio e outras questões econômicas que tem um foco. Mas a gente também vem para o ambiente veicular e a gente tem até processos simples que tem uma tecnologia embarcada altíssima, mas que para o nosso olhar, e a gente às vezes nem desperta para esse olhar, ele traz uma eficiência grande para a segurança viária, que são as faixas refletivas. Então, o processo de concepção de uma faixa realmente deve ter vindo de um estudo. Você vê a luminescência daquela faixa, que ela também não pode ser muito incandescente, mas tem que ter um controle. Então, tem uma tecnologia, mas quando você aplica num caminhão, num pedestre, num ciclista, num motociclista, a faixa refletiva, ela traz uma eficiência muito grande para a prevenção de sinistros. É verdade. Então, você vê que o ambiente trânsito, com tecnologias das mais complexas às mais simples, a gente precisa estimular, agregar e usar a tecnologia ao favor do cidadão e a prevenção de vidas. A gente tem uma cultura no Brasil de uma utilização do veículo ainda sem a preocupação com a segurança, né? Não é uma cultura ainda de segurança. Eu sei que a gente está evoluindo. O Maio Amarelo tem uma responsabilidade grande. Eu acredito que o Maio Amarelo se tornou a referência de período de reflexão, até mais do que a própria Semana Nacional de Trânsito. Acho que o Maio Amarelo pegou esse protagonismo para si com relação à segurança do trânsito e essas reflexões que a gente faz. Mas a nossa cultura, ela parece que evolui ainda lentamente, que eu acho que no mundo a gente ainda é o terceiro ou é o quinto país que mais mata no mundo. Terceiro, né? Fica atrás somente da China e Índia, se eu não me engano. Então imagina que a gente já foi quinto em algum momento, agora já passou, já somos o terceiro. A gente ainda tem uma evolução muito grande, mas isso deve passar não só pelos aspectos reflexivos relacionados ao trânsito, ou você acha que existem outros aspectos que a gente precisa evoluir também? Vamos tratar de dados. No Brasil, somos o terceiro em vítimas de sinistros de trânsito. Nós temos a cada hora 4 vidas ceifadas por sinistro de trânsito. A cada dia, 16 pedestres vítimas de sinistros de trânsito, vítimas fatais por dia. Nós temos o uso do celular com a contribuição de 30% desses sinistros de trânsito com vítimas. Nós temos 30 mil vidas ano perdidas por sinistros de trânsito. E agora o dado que muitos gestores gostam, não de frota, mas os gestores públicos, 60 bilhões por ano gastos com sinistros de trânsito. Então, trazendo esses números, é que o Maio Amarelo tem ganhado relevância, porque o Maio Amarelo ele é um movimento que, além de trazer uma questão de marketing muito forte, ela traz uma estrutura de educação muito forte, mas traz um terceiro e, para mim, principal pilar: dados, informações, porque isso chama atenção. Sim. Isso realmente, quando você divulga e quando você propaga esses números, faz com que você pare pelo menos um pouco e reflita, pense, poxa, gasta-se tudo isso, acontece tudo isso no trânsito e eu não percebo, eu não vejo. Então o movimento Maio Amarelo, ele traz esse punch de realmente você ser impactado por esses números, gera um impacto, gera aquele momento de parar para pensar. Então é essa relevância que eu acredito que levou o Maio Amarelo a ter esse protagonismo e que o Observatório é muito singelo nisso. É um movimento criado por ele, concebido por ele, mas ele disse, não é meu, não é de Danilo, não é da OAB, não é do Instituto. Esse é um movimento da sociedade.
Então ele coloca para que a sociedade use ele, reflita sobre ele e use o movimento Maio Amarelo para o bem de todos nós. E assim, quando a gente olha para esses dados, né, a gente fica, como é que eu posso dizer, assustado, né? Traz um sentimento de angústia, né? E assim, algo que eu percebo, né, pela faixa de idade, eu acho que os jovens hoje em dia ainda não têm essa percepção, não tem tanto, né, não quero nem dizer acesso, né, porque a internet está aí, né, todo mundo consegue ver, mas eu acho que chega muito pouco isso nos jovens de hoje, que são os futuros condutores, né, que, enfim, presentes e futuros condutores, né, que vão estar aí, que de certa forma é sempre bom a gente pegar ali o jovem, porque é o jovem que vai, né, tipo, levar isso à frente depois e tal. E eu acho que eu sinto muito pouco a presença desses dados, assim, para os jovens. Os dados até a gente tem, Marley. Hoje, a faixa mais impactada é de 18 a 29 anos. Então, você realmente foi no ponto que a gente também precisa trabalhar, que é exatamente na faixa que temos mais vítimas de sinistros de trânsito, que são de 18 a 29 anos. Mas a gente passa por 2 fatores, eu acho, para que o jovem seja impactado por isso. Comportamental, até porque 90% dos sinistros de trânsito são causados por erro ou falha humana. Então, o jovem é aquela pessoa que curte mais à noite, sai mais, transita mais. Mais então, entusiasmado. Ele está num movimento tanto de produção como de relacionamento social muito forte. Isso gera com que ele esteja mais presente no trânsito. É a hora que a pessoa está fazendo Cooper com uma rotina maior, a pessoa está pedalando com mais atividade, está no trânsito trabalhando 14 horas, 12 horas de dia, porque está no melhor momento produtivo. Sou jovem, preciso produzir, preciso estudar. Então, a gente tem essa questão do tempo em que o jovem está no trânsito. E o segundo, maturidade. Então, o jovem, ele vem com um processo, todos nós, seres humanos, nós vemos com um processo de aprendizado contínuo e maturação. E quando a gente ainda é jovem, a gente sabe que a maturidade, em alguns aspectos, ela demora, ela chega com um tempo, e por isso que nós precisamos massificar a informação. Então, a informação existe, ela vai, mas ela não é massificada. E aqui eu faço um ponto de reflexão. O Maio Amarelo, às vezes, e eu questiono a todas as pessoas que participam desses movimentos para preservar vidas no trânsito, a gente precisa sair de um ambiente de especialistas falando para especialistas, para falar de especialistas para a sociedade. E o movimento Maio Amarelo tem, nesses 10 anos, tentado ganhar esse impulso. E eu estou tentando interlocução com a CBF, porque eu acho que nos jogos de campeonato brasileiro, campeonatos estaduais, e essa pauta trânsito, até porque o torcedor do próprio time está ali, tem que transitar, é um ambiente que incentiva o uso de bebida alcoólica, o deslocamento. Então eu acho que você tem grandes massas e que aquilo ali, nós temos jogos todas as semanas, duas ou três vezes. Com certeza. Então você tem uma massificação, então chamar a CBF. O trânsito acontece nos municípios, então ele acontecendo nos municípios, a gente precisa fazer um engajamento mais local, mais territorial. Então nós também abrimos uma conversa junto com o Observatório para que a Confederação Nacional dos Municípios, o CNM, participasse da campanha e que isso fosse propagado em todos os municípios do Brasil e eles fizessem esse engajamento, tendo trânsito municipalizado ou não, como falamos no episódio anterior, mas também, através do Maio Amarelo, a gente provocar e sinalizar para a municipalização e assim a gente fazer com que isso ganhe escala. Então, o movimento Maio Amarelo, ele precisa, para ter efetividade, ganhar escala e ser ouvido pela sociedade, não só no maio, todo ano. Sabe o que é que eu sinto falta? Me corrija se eu estiver errado, mas o código diz que a gente vai ter educação para o trânsito desde a pré-escola até o 3º grau, né? Eu sinto falta de um processo educativo para o trânsito que ele realmente seja contínuo, né? Porque meu filho hoje, se eu deixar uma torneira aberta, os meus filhos me corrigem por conta da educação ambiental, né? Então eu vejo que se isso está funcionando para a educação ambiental, para os meus filhos,
Eu imagino que para a educação para o trânsito, isso também deveria ter um processo estabelecido do início e ser contínuo até o fim da vida. Eu não sei se é só eu que sinto falta ou essa falta, porque essa iniciativa da CBF de massificar essa informação no meio tão importante, tão próximo da sociedade, é ótimo, é bacana, é legal, mas já está pegando o pessoal já no final da linha, praticamente. Maduro, como a gente falou aqui. Entende? Mas se a gente estiver construindo isso já do início, será que a gente não tem esse processo, construir esse processo junto às secretarias de educação, junto ao Ministério da Educação? Eu sei que não deve ser nada fácil, deve ser um desafio gigantesco, mas será que dá para começar por algum lugar? Como é que você vê isso? Inclusive, até fazer um adendo antes que passar para o Danilo, que eu saí do colégio, né, dessa educação, não faz muito tempo, não. E realmente eu senti falta, né? Você trouxe um ponto que ele é muito interessante, porque realmente no meu processo estudantil, né, realmente, claro que tem uma pauta ou outra, um momento ou outro que é colocado, mas ele não é contínuo, né? E isso traz muito da questão da maturidade mesmo. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui, mas contando um caso, eu já me envolvi em acidente em sinistro de trânsito mesmo, de madrugada, com amigos que a gente estava alcoolizados, né? A gente bateu o carro. Mas no momento que a experiência me fez ver que quase poderia acontecer algo pior, né? Acontecer algo pior, de realmente alguém perder a vida naquele momento. Hoje em dia eu não passo por essa experiência nunca mais, né? Então, se tiver alcoolizado, não vou. Mas precisou ser traumático, né? Precisou eu ter um trauma para ter esse tipo de consciência. Né? Porque, assim, às vezes até a gente sabe, mas no momento ali a gente tá mais alegre, né? Falando dessa forma assim. E a gente não lembra, né? Acha que tá tudo bem e por ser jovem mesmo. Mas no momento que essa educação, ela tá ali desde o início, desde o início, né? Uma coisa contínua, constante. Exato. Eu acho que fica no subconsciente. Vai em algum momento mudar essa cultura nossa. Sim. Né? De insegurança no trânsito. Tal como a gente tem grandes outras infrações com a sociedade, né? Que a gente já tem desde pequeno, que, por exemplo, não roubar, né? Então, tipo, a gente já nasce, já cresce já sabendo que isso é errado em qualquer situação. Conceitos pré-estabelecidos e, como a gente fala, concebidos no ambiente da família e do nosso relacionamento social, porque são atitudes não toleradas, repugnantes. Então, como você falou, o roubo, o furto, você vem com uma questão social mais condenatória do comportamento. E no trânsito, não. A pessoa bebe e dirige, não. Tá ok, né? Então, você não tem essa questão. Vamos enfrentar as pautas, porque dentro das suas falas a gente tem questões muito relevantes a serem tratadas. Primeiro, na do Flávio, sobre a questão da educação para o trânsito. A gente passa da pré-escola, sim, essa necessidade, e a gente entende a interdisciplinariedade da educação para o trânsito, que precisa, inclusive, ser inserida de forma transversa. E como precisa ser inserida de forma transversa, não só na educação, porque a gente fala como educadores, que eu também sou na parte de trânsito, a gente fala sobre colocar o trânsito na matemática, na física, na geografia, na história, mas eu acho que a transversalidade, ela transcende a isso. E aí eu coloco até uma reflexão. Eu indo para Brasília ontem, que eu fui num bate-volta, eu encontrei a ministra Margarete Menezes da Cultura. E me veio, assim que vi a figura dela, que representa a nossa cor, a nossa raça, que a gente também teve essa deficiência histórica e está sendo corrigida, eu entendi, será que eu consigo ter algum ponto de contato entre trânsito e cultura? Porque eu acho que tem. Trânsito e cultura, trânsito e meio ambiente. Então você vê que o trânsito, há essa necessidade da gente construir, sim, projetos continuados para que a gente consiga trazer o trânsito de forma transversa, para que aquilo seja assimilado de forma muito natural, muito leve, para que a criança, quando chegue ao ponto de maturidade de se tornar um condutor, ela já tenha aqueles preceitos muito bem definidos, como a gente falou aqui, do comportamento criminal.
Então, da criança entender, internalizar e trazer com ela isso, como diz meu pai, né? O bom não é aprender, o bom é aprender. Então, para a criança aprender aqueles conceitos e ser natural. Não é um processo que ele está se esforçando, que ele está refletindo. Ele já veio concebido desde a sua pré-escola até a maturidade. E a gente ainda tem um dado importante da sua fala, Flávio, que todos nós estamos no trânsito desde muito cedo. Perfeito. Então, deixei meu filho hoje na escola, ele teve que atravessar a faixa de pedestre. Ele já tem um celular, Pedro tem 10 anos, mas ele tem que saber que não pode usar um fone de ouvido para transitar. Exato. Ele não pode estar olhando o celular enquanto está na calçada, nas vias. Então, desde muito cedo, todos já estão num ambiente de trânsito. E eles que são, eu acho que o movimento que vai fazer com que nós realmente tenhamos a reversão desses quadros, eles precisam ser educados para nos reeducar. Sim. Então, porque eles são minis fiscais, né? Minis Exatamente. agentes de trânsito, porque ficam realmente cobrando dos pais um comportamento, porque já vem deles nativo esse conceito de que o comportamento de trânsito é diferente. Assim como vem nativo mexer no celular, né? Que eu também tenho uma pequena Catarina de 1 ano, quando pega um celular ela já passa o dedinho. Então você vê que já vem nativo essa questão. A gente também tem que inserir o trânsito e mobilidade urbana. Eu lembrei só de um episódio que aconteceu com a minha filha, porque ela, na escola, aprende a questão de sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde, atravessando a faixa, até aprende algumas coisas, mas eu acho que é muito singelo com relação ao mundo de situações que a gente tem no trânsito, né? Aí eu estava transitando, isso já era meia-noite, eu acho, 1h da manhã, e aí o sinal estava vermelho, me aproximei devagarinho, passei, né, no sinal vermelho. Minha filha me acusou de uma forma que eu fiquei com vergonha de ter passado o sinal vermelho. Continue, viu, tia? É assim mesmo. E na fala de Marley, eu até me emocionei aqui e lacrimejei, né? Porque ele me falando que aprendeu com um comportamento e com um trauma dele. Meu melhor amigo faleceu de sinistro de trânsito. Então, éramos 5 em um veículo na Ilha de Itaparica, fomos fazer para uma festa, bebemos e o condutor menor de idade, eu estava nesse veículo na parte traseira, sem cinto de segurança, sendo conduzido por um menor de idade e consumindo álcool, e a gente capotou um veículo numa curva da Penha, que é famosa, hoje é até bem sinalizada por causa do risco da curva, e lá eu perdi meu melhor amigo. Meu Deus. Elmo. Então, realmente, a gente aprende, às vezes, da pior forma. E assim a gente tem que construir legados para exatamente esses traumas não acontecerem com outras pessoas. É verdade. Verdade. Lamento pelo seu trauma. Lamento pelo seu também. Que a gente possa estar construindo conteúdo aqui que ajude o nosso ouvinte a meditar e a pensar e a refletir sobre esses comportamentos. E para não deixar a emoção tomar, eu trouxe aqui algumas cartas de uma matéria, que depois eu vou explicar sobre essa matéria, porque eu trouxe ela, vou ler de forma bem rápida algumas delas, né? A gente tem aqui, em nome dos pais, o empresário Milton Flor, de 53 anos, e sua mulher Normélia, de 50, de Porto Alegre, consideravam ter cumprido a sua missão com as filhas, a advogada Raquel e a médica Bárbara, e preparavam-se para conhecer o mundo a dois. Há um mês da formatura de Bárbara, no início do ano de 2013, porém o carro que viajavam foi atingido por uma picape que vinha na direção contrária a 196 km por hora, no interior do estado. As irmãs contrataram a perícia particular e o motorista da picape foi denunciado por um homicídio doloso. Próxima reportagem. Nós temos um ciclista. O limpador de vidro Davi, de 21 anos, teve o braço decepado por um carro que o atingiu na Avenida Paulista em março de 2013. A polícia disse que o motorista estava bêbado. Desde então, Souza guarda a bicicleta usada no dia do acidente. Está desempregado e chegou a ficar sem dinheiro até para pagar o ônibus para ir à fisioterapia. Requereu a aposentadoria e teve ela deferida, que é outro impacto no INSS que nós temos 2 sinistros. Numa sexta-feira de junho de 2011, o administrador de empresa, esse é bem emblemático, paulista Vitor Gurman, de 24 anos, pegou carona com um amigo para ir a uma festa, porque não queria voltar dirigindo depois de beber. Divertiu-se
e na madrugada preferiu seguir caminhando para casa. Um veículo Land Rover conduzido pela nutricionista Gabriela Guerreiro invadiu a calçada e o atingiu. Assim como Vitor, ela voltava de uma noite de diversão e admitiu que estava bebendo. O administrador morreu 5 dias depois. E o tio fala, meu sobrinho adotou a conduta de quem preservava a própria vida e as dos demais. E perdeu a dele. Essas cartas e essa matéria foi uma matéria da Veja, do ano de agosto de 2013. Então nós temos aí 11 anos dessa matéria, que inclusive a capa dela ficou bem emblemática, que é uma pistola com figuras do trânsito. E mostrando e comparando os números de homicídios com os acidentes de trânsito, que na época ainda não eram sinistros. E por que eu estou trazendo essa reflexão? O que mudou em 11 anos? Muito pouco. Cartas, histórias como essas continuam sendo contadas, sendo registradas. E a gente tem feito o que por isso? A sociedade, o gestor, o proprietário de frotas. De que forma você tem contribuído para isso? Essa reflexão é muito... forte. É forte. E quando você trouxe aí o último caso, né, da pessoa que preservou a vida, e teve outra pessoa que não tinha esse posicionamento, e a gente vê que, de fato, não é só sobre conscientização própria, né? É sobre... conscientização social. Social, né? Mais do que isso tudo, amigos. É empatia. É empatia. É você realmente... Você se colocar no lugar do outro. Simples assim. E propagar esse conhecimento também. No momento que você tem a consciência, é propagar, né? Então, no meu trauma, no seu trauma, hoje o seu trauma provavelmente te levou a sua função hoje, né? De estar cuidando dessa parte de trânsito e ser emblemático nesse sentido, né? De, tipo, realmente sentir o que é perder alguém no fazer trânsito. disso uma missão, né? Faz disso uma missão. Faz disso uma missão, exato. É um propósito. Não foi o meu caso que me trouxe até aqui, até como eu falei no episódio anterior, foi até mais por um movimento de função do trabalho, sim. Mas que no meu movimento de reflexão eu vim trazendo todos esses casos de pessoas próprios, de sinistros, de batidas, fui começando a refletir, sou pai de família, tenho filho, preciso mudar o comportamento, preciso melhorar. Então esse movimento de empatia, de propósito também hoje norteia muito a minha caminhada na parte de trânsito e mobilidade. Exato. Então, assim, essa percepção, né, de entender a importância e aí você trouxe essa reflexão, vai muito das tecnologias que a gente hoje tem, né, disponíveis no mercado e que já tem no trânsito também, que a gente já falou, né, da videotelemetria, né, da telemetria, do treinamento, né, de condução dos motoristas, né, o Flávio pode falar muito bem sobre isso, no qual a gente vai lá, ensina os motoristas a dirigirem da melhor forma, né, tanto de forma econômica quanto de forma realmente segura, né, para trazer exemplo pro trânsito. A gente até falou sobre no episódio anterior sobre o exemplo, né? Quando a gente vê algum veículo de algum órgão público que está fazendo ali alguma coisa errada, a gente vê, se ele está fazendo errado, eu também posso fazer. Então, o exemplo nesse movimento de conscientização social, né, e tudo mais, é de suma importância para fazer com que todo mundo fique enquadrado no entendimento de segurança do trânsito é importante, eu preciso fazer, isso aqui não é negociável. Porque todo sinistro, como a gente colocou, é evitável. Por isso que a gente mudou a nomenclatura de acidente para sinistro. E ele é tão evitável que 90%, como também colocamos aqui, é fator humano. Sim. Então você vê que o veículo e a via contribuem, mas pouco. Então o comportamento humano, ele é que precisa ser revisto. É ele que a gente precisa, nessas campanhas como o Maio Amarelo, reverter. Nós precisamos usar a gestão de frota, a telemetria, a videotelemetria, os dados, para fazer a capacitação e reeducação daquele condutor. Para que ele, ao invés de ser educado, ele se transforme em educador. Ele seja um multiplicador. Ele é um motorista profissional. Ele é uma pessoa que
usa muito as vias, roda milhões de quilômetros se vocês pegarem todas as frotas e os condutores. Então essas pessoas a gente precisa inclusive olhar para eles e dizer, pô, eu vou transformar esse condutor num impulsionador da segurança viária e da educação. Por onde ele passar, ele levar uma cartilha, levar um multiplicador, levar uma mensagem, levar uma cartilha. Então, a gestão de frota ajuda muito nisso, porque você começa a analisar os comportamentos, quais são os comportamentos que têm sido reiteradamente feitos e errados pelos condutores e colocar, como também falamos anteriormente, na sala de aula. Por que você cometeu essa infração? Por que está acontecendo isso? Frenagem brusca, aceleração, velocidade incompatível com a via. E assim você, através da gestão de frota, trazer esses dados para que quem decide analise eles e tome alguma atitude. Então eu acho muito relevante usar a tecnologia nesse sentido. Não somente para trazer economia, mas para ele trazer conscientização e tomada de decisões bem qualificadas. Hoje nós temos alguma regulamentação ou alguma lei importante tramitando que ajude nesse sentido, tanto para a educação para o trânsito, quanto para estabelecimento de alguma legislação que vai reduzir velocidade ou aumentar a fiscalização, melhorar a questão de fiscalização eletrônica? Isso tem que ser regional, como nos municípios, ou pode ser uma política nacional? Como é que está a questão da legislação hoje no Brasil? Como a gente sabe bem, como brasileiro, a gente precisa de menos normas e mais ação. Então a gente tem um arcabouço jurídico muito interessante na parte de trânsito e mobilidade, que obviamente a sociedade se movimenta e as legislações têm que se movimentar, mas hoje nós precisamos muito mais da implementação. Então nós temos um Código de Trânsito Brasileiro que no seu artigo 1º diz que o gestor responde objetivamente por sinistros de trânsito se ele falhar em não implementar alguma delas. Hoje nós temos na Bahia 417 municípios, 18% municipalizado. Então se eu tenho uma vítima de sinistro de trânsito em um município que o trânsito não é municipalizado, ou seja, não tem engenharia, não tem educação e não tem fiscalização para o trânsito, e alguém teve um sinistro, eu posso pedir indenização ao município de forma objetiva, porque ele deixou de cumprir com o que a lei determina. Você Entendi. tem que municipalizar o trânsito. Então eu preciso pegar essas normas e tornar elas mais eficazes. Eu preciso implementar elas, não criar novas. Existem, obviamente, novas normas que pretendem enrijecer, pegar a questão da penalização e aumentar para que os comportamentos sejam repreendidos de forma mais forte e a pessoa tenha medo e receio de cometer aquela infração. Para eu não esquecer, que foi uma das falas do Marley, a gente fala muito da percepção do risco e proteção da vida, como eu disse, que é um lema que eu gosto de falar bastante. Na Covid, quando nós percebemos que o não uso de máscara nos colocava em um ambiente de risco, nós passamos a usar a máscara. Quando a gente visualiza uma placa perigo inflamável, a gente não se aproxima. Quando a gente vê perigo, risco de morte, a gente, aquilo ali. Porque na sinalização viária a gente não tem essa mesma percepção. 60 km por hora, porque se você passar desse limite de velocidade, você está colocando sua vida e a dos outros em risco. Porque eu me permito a invadir. Então, quando você vê ali risco inflamável, risco de queda e morte, por que você não ultrapassa? Até uma placa mais simples, com bravo. Né? Isso. Você fica mais acuado do que uma placa dessa de trânsito. De sinalização viária. Então, essa percepção do risco e da conduta que você tem no trânsito que a gente precisa incutir no cidadão e mostrar. Você olhar a tela do celular por 1 segundo, são 13 metros andando cego. O cidadão não sabe disso. Porque hoje a gente não só... o infrator não só fala ao celular, ele digita. Então, ele não só está cego, como está totalmente vulnerável sobre a questão de qualquer mudança no comportamento da via, uma frenagem, alguém que está atravessando inesperadamente a via, enfim. Essa percepção e esse olhar que a gente precisa trazer de forma massificada, mostrar os comportamentos. Infelizmente, casos como esses que eu fiz da leitura da Veja, a gente precisa trazer ao conhecimento da sociedade para ele ver
o quanto realmente as famílias são mazeladas com esses sinistros de trânsito e o impacto que isso traz por movimentos singelos. Como é bem impactante o caso que Marley gostou e eu também gostei, de um jovem que saiu caminhando, foi de carona, voltou caminhando porque não queria beber, expor sua vida e a dos outros, e acabou de que por um ato de um terceiro, inconsequente, impensado e sem nenhuma empatia, acabou levando ele a óbito. Quando a gente fala sobre você trouxe sobre essa parte de passar o conhecimento, né, para os outros municípios da Bahia, por exemplo, né? E eu vejo que você trouxe um dado que só 18%, né? Isso. Existe algum projeto que visa aumentar essa porcentagem a curto prazo, né, para realmente trazer essa educação para todos, né? O projeto, Marley, é exatamente o que a gente tem construído. O Observatório, em conjunto com o IBD Trânsito, a gente está tentando levar pautas de facilitação para que o gestor público possa fazer na municipalização do trânsito. E nessa pauta de facilitação, nós queremos levar uma pauta de convencimento de que ele, ao invés de estar gastando, ele pode investir, porque hoje os sinistros de trânsito consomem 60 bi e o município também tem despesas com isso. Então a gente diz, olha, você prefere gastar ou investir? Então se você quer investir, municipalize o trânsito. E a gente quer facilitar essa municipalização, levando manuais, tutoriais, para que aí haja um processo de municipalização mais simplificado e que não precise contratar técnicos, consultorias e que seja uma coisa muito mais orgânica, mais tranquila de fazer essa municipalização. Então é nossa iniciativa de tentar exatamente levar para um ambiente menos burocrático e com uma tomada de decisão mais leve, para que o gestor entenda que realmente ele precisa adotar essa medida de municipalização. E já estamos tendo avanços com essa porcentagem? Como é que está isso? Na verdade, eu queria entender se tem alguma meta de tempo, como foi no caso dos lixões, né? Os lixões tinham que acabar, tinha um tempo, um período, acho que acabou o período, agora não pode ter mais lixão, tem que ser aterro sanitário. Então eles estipularam ali 10 anos, 20 anos para poder acabar. Existe um tempo previsto para que isso termine ou ainda não há uma meta, é algo ainda que está sendo... Ainda não, é um processo que a gente ainda está no primeiro momento, apesar de eu achar que a gente tem que acelerar, que é o momento ainda de uma conversa, de uma tentativa amistosa e amigável de fazer essa conscientização, mas em não se aplicando, eu acho que a gente precisa adotar as mesmas métricas de outras legislações que colocou prazo, e não cumprindo esse prazo, inclusive, haverá algum tipo de penalidade ou restrição de repasse de verbas federais, estaduais para os municípios, enfim, se pensar num planejamento como foi feito com o plano de mobilidade urbana, que todas as cidades que não fizeram seu planejamento até abril, elas agora não podem mais recepcionar verbas federais para implantar na mobilidade urbana enquanto não fizerem seus planos. A única receita que ela pode cooptar no ambiente federal é para fazer o planejamento, mas para a execução de qualquer coisa na área de mobilidade, zero de recurso federal enquanto não fizer o plano de mobilidade do município. No plano de mobilidade, eu estou te interrompendo um bocado hoje, né? Pode ficar tranquilo. No plano de mobilidade, eu vi que os municípios começaram a implantar ciclovias, né? Tá dentro das exigências dos planos de mobilidade, ciclovia, ciclofaixa, né? Segurança viária, pistas mais largas, se eu não me engano. Eu estou vendo que alguns municípios estão tendo ação contrária. Se eu não me engano, em Fortaleza, eles estão diminuindo a faixa de pedestre e aumentando a área de calçada, para que o pedestre ele esteja num tempo menor de travessia. Além de ciclovias, eles estão chamando de quê, Jesus? Como é que está fazendo? Eles têm um nome técnico que eles falam, que a ciclovia, por exemplo, quando passa por um ponto de ônibus, ela interrompe ou passa por detrás do ponto de ônibus, para não haver o choque de interesse ali naquela passagem. Isso está sendo experimental ou já tem essa evolução também na norma? Já existe, a gente tem um projeto chamado Ruas Completas, e que nesse projeto de Ruas Completas, Fortaleza é uma das capitais que tem uma implementação, até porque tem um acompanhamento da iniciativa Bloomberg,
que também acompanha Salvador, acompanha algumas capitais, e essa iniciativa traz aí um conceito de ruas completas, onde há um planejamento, um estudo, uma avaliação para que hajam as intervenções viárias, sempre dando preferência aos modais ativos. Então, você retirando o máximo de veículos da via e colocando ali que haja um máximo de pedestres e ciclistas. Então, nessa valorização, a gente percebe que precisa ser feito com um plano de mobilidade. Estudo, avaliação. Então, com certeza, a Fortaleza, quando fez essa adaptação que você colocou de alargamento, ela colocou imagens de drone, colocou pessoas que estão fazendo um levantamento. Agora, na Banocô mesmo, eu vim e tem uma pessoa com um equipamento similar a radar laranja e que, na verdade, ali ele está fazendo um estudo, não é um radar, de fluxo e de velocidade na via para fazer o planejamento de readequação da velocidade. Com certeza para diminuir. Legal. Para que assim a gente tenha. Então, esses tipos de ações e atitudes é que a gente estimula e vê. Trânsito não é para amadores, nem mobilidade. É para exatamente especialistas e tomada de decisões com dados consistentes. É interessante você falar isso. Dentro da área de engenharia de produção também é muito interessante porque a gente tem que colher muitos dados, né, em relação a trânsito para entender se aquela via, de que forma ela pode ser otimizada de alguma forma. E muito desses dados é envolvido a parte de sinistro de trânsito, né, de periculosidade, né? Tudo isso envolve realmente essa parte assim, de entender a segurança daquela via como um todo para trazer algo mais otimizado. Muitas das vezes é muito mais voltado para fazer com que haja menos trânsito, né? Mas, de forma geral, visa muito também a segurança daquela via em si. Não, como eu estava, e vou reforçar, né? Gestor de frota, tenha realmente, nem que por enquanto não possa investir na tecnologia, mas assim que puder invista, mas tenha dentro do seu ambiente possibilidade de olhar os dados, que esses dados sejam confiáveis e que em cima desses dados você possa tomar decisão. E essas decisões não sejam só econômicas, elas sejam decisões para salvar vidas. Então, hoje precisa-se usar a gestão e os aplicativos de gestores de frota para a gente trazer esse dado e que a gente consiga compilar eles, especialistas avaliarem e ajudar a valorizar as frotas. Porque, repito, a gente vai ganhar vidas que não serão perdidas no trânsito, a empresa vai ganhar credibilidade e visibilidade sobre a sua marca, porque é uma marca que respeita e está valorizando a vida, então ela traz esse fator. E terceiro, logística, porque um sinistro de trânsito atrapalha toda uma logística da empresa. Um sinistro de trânsito tem ações indenizatórias, você tem manutenção do veículo. Então, quanto mais você prevenir, melhor você vai trazer eficiência para sua empresa. Exato. Danilo, estamos aqui chegando no final do nosso episódio. Mas já? É muito rápido sempre. É sempre a frase que todo mundo fala quando chega no final. É já? Verdade. Mas estamos finalizando aqui. Eu queria saber se você teria algum recado final, né? Alguma mensagem final para quem está ouvindo a gente, para a gente finalizar esse episódio. Mas, de antemão, eu queria agradecer muito esse conteúdo que você trouxe aqui sobre o Maio Amarelo para a gente. A gente aprendeu muito, né, Flávio? Muito. E acredito que também muitas pessoas que estão ouvindo aí dentro de casa, no seu computador, no seu celular, aprendeu muito para entender um pouco mais sobre trânsito. A gente saiu um pouco também dessa parte de gestão de frotas para falar um pouco mais do todo do trânsito, né, que é importante não só para gestores de frotas, mas para mim que sou condutor e pedestre, né? Então, e todo mundo aqui no estúdio até. Então, é muito interessante que a gente tenha esse nível de conscientização e propague esse conhecimento. Antes de finalizar e a fala final, eu queria disponibilizar para vocês o conteúdo do Observatório Nacional, que ele pode ser utilizado e a gente pede que vocês sejam tem esse engajamento com gestores multiplicadores. Então a gente vai liberar aí os cards, banners, para que vocês coloquem inclusive com a marca de vocês e propaguem essa mensagem do Maio Amarelo. Queria, apesar de ser advogado, vestir terno e gravata, adoro quebrar protocolo. Então eu quero te homenagear, Marley, em nome da Inflit, do Flávio, de todos que participam e ouvem o programa, com os 2 botões, o botão do laço amarelo, que exatamente
fala do nosso compromisso em estar preservando vidas no trânsito, e o bottom do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, que a gente concede a pessoas que realmente aderem à missão e querem ser multiplicadores de marcos regulatórios. E aí, em nome do Instituto, em nome do Observatório Nacional de Segurança Viária, eu estou te nomeando embaixador dos frotistas, dos gestores de frotas nessa questão, e conto com seu engajamento e preparo para multiplicar, viu? Só colocar aqui em você. Ó, bater palmas aqui, parabéns. Agora eu tô mais bonito. Olha aí. Muito obrigado, Danilo. Pode deixar que com certeza, não só eu, mas como todo mundo aí do time da Inflit, a gente vai estar propagando, né, justamente tudo isso que você passou aqui pra gente, né, pra que a gente tiver alcance e que a gente buscar ter alcance, né, e de fato é muito importante. Eu fico muito feliz com essa representação aqui que você acabou de colocar. Então, muito obrigado mesmo pela parceria, pela atenção que você dá para a Inflit, pela atenção que você dá à sociedade, né? Seu trabalho com certeza não é fácil, passa muito longe de ser fácil, passa por uma educação, educar pessoas, transmitir o conhecimento, a empatia, né, que você tem por ser pessoa como você já é. E é uma tarefa muito difícil, eu vejo que você não para até conseguir. Então... Sou inquieto, não sossego, não. E aí, ele agradecer as palavras, a Flávia, a Inflit, a oportunidade, e que você faça bom uso dessas condecorações aí, que são mínimas, mas com uma simbologia muito forte, e é fruto de um trabalho de todos entusiastas em levar um trânsito mais seguro para todos, e deixa a mensagem final do nosso Maio Amarelo, que no trânsito o sentido é a vida. É a vida. Show de bola. Obrigado. Pessoal, deixe aqui sua curtida, né, seu comentário, se inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo aqui do Maio Amarelo para qualquer tipo de pessoa, que eu acho que esse conteúdo já é para o público bem expansivo. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.